8 erros que cometi em viagens. Bom, errar é humano, a gente sabe disso. Agora, persistir no erro chega a ser burrice algumas vezes. A gente precisa errar para aprender. E viajar não é nada diferente disso também. Hoje eu vou te contar alguns erros que eu cometi, que ainda cometo. Então, bora lá pro vídeo, bora lá! Galera, ajude o canal a crescer. Comente aqui na caixa de comentários aqui embaixo qual é a sua próxima viagem ou o local que você quer conhecer. Deixa aqui nos comentários, então vamos lá pro vídeo. Levar coisas demais. Bolívia 2011 e sério, eu levei muita coisa por falta de experiência mesmo. Hoje eu sei que menos, na verdade, é mais. Até travesseiro e edredom eu levei achando que ia ficar com frio, que era um mochilão roots demais. Naquela época, lá em 2011. Bolívia ainda continua sendo roots, né? Espero voltar em breve. Eu pensei que ia precisar levar tanta coisa, mas na verdade não precisou. Hoje eu viajo meses com uma mala de mão, sem precisar despachar. Claro que muita coisa ali, a gente tem que ir lavando roupa, principalmente lavando pelo caminho, e acaba se tornando uma rotina chata na minha opinião, mas eu prefiro viajar mais leve, com menos tranqueira. Número 2, querer ir a muitos lugares na mesma viagem. Aconteceu isso lá em 2012 no Peru. Por mais que eu tenha ficado ali os 25 dias de viagem somente no Peru, eu quis conhecer muita coisa em pouco tempo. Acho que foi a única viagem assim numa correria mais doida que eu acabei fazendo. Nunca mais fiz e pretendo fazer algo parecido. E hoje, por mais que eu tenha passado aí algumas viagens, 4 países em um mês, foi algo ali mais planejado, especialmente na Europa. Especialmente ali a questão de horários, tudo para chegar e não perder tempo. Tinha alguns dias vazios ali para problemas que acontecem durante a viagem, mas eu não tenho nenhum plano de fazer uma viagem para conhecer 500 lugares em pouco tempo. Aquele clássico lá, 10 países em 20 dias. Na Europa, número 3, comprar passagens de ida e volta para a mesma cidade sem pensar nos trechos internos. 2013, Israel. Ok, lá tinha uma boa promoção para Tel Aviv na época, acabei conhecendo Israel e me deu a doida e eu fui para Hungria e Polônia, olha só. Queria muito para a Europa naquela época, nunca tinha ido, falei, agora eu vou. Só que eu precisei voltar para Tel Aviv, isso me custou tempo, a imigração que demora horrores, e eu voltei um dia antes para Israel só para poder embarcar de volta para o Brasil. Ainda saiu mais barato do que pegar um voo da Europa para o Brasil, mas eu fiz isso. É preciso pensar muito no roteiro inteiro. Às vezes é melhor pagar um pouquinho a mais e evitar esse vai e volta para voltar na mesma cidade que você chegou só para poder ir embora. Número 4. Sair tarde para embarcar. Rússia 2014. Olha, eu não sou uma pessoa de sair em cima da hora. Eu tinha um voo para Moscou, só que eu estava numa cidade chamada Vladimir. O voo era de Moscou para Sochi. E cerca ali, a Vladimir fica ali 2 horas mais ou menos na capital russa de trem. E os trens não atrasam, eu estava dentro daquele prazo lá. Eu peguei o trem muito cedo, tipo 8 horas da manhã, lá em Vladimir, para chegar umas 10 em Moscou. E o meu voo era 16 horas, ou seja, 6 horas era tempo suficiente, né? Mas muitos imprevistos no meio do caminho quase me fizeram perder um voo importante para Sochi. E o negócio é aquela coisa, se você não tem noção de quanto tempo leva para fazer o trecho da estação de trem até o aeroporto, tente fazer antes. Claro que é praticamente impossível você simular esse trecho antes. Eu tentei buscar todas as informações precisas, mas mesmo assim, porque teve trem que estava em manutenção, o metrô estava em manutenção, muita neve, aí eu não sabia que ônibus pegar, foi um caos, mas eu consegui pegar. Número 5, não verificar bem os requisitos de visto no seu destino. Sim, isso aconteceu em 2013 no Egito. Eu sabia que dava para tirar o visto na fronteira, mas não li as regras sobre a diferença de vistos entre a região de Taba e a região de Cairo. São 2 regiões diferentes no Egito. Resultado, não fui a Cairo por uma série de fatores. Bastava eu ter me informado melhor. Nunca mais errei essa questão aí de vistos, imigrações, o que precisa, o que não precisa. Isso é mega importante. Número 6. Chegar sem hospedagem no lugar. Não. Muitas vezes, mas muitas vezes eu fiz isso. Uma vez em 2013, em Haifa, em Israel, cheguei achando que ia achar um hostel barato. Aí resultado, na época que era muito dinheiro, continua sendo, R$150 para dormir.
E detalhe, né? Eu consegui, na sorte, dormir na casa de moradores ali da região. Isso que eu cheguei lá à noite para piorar a situação. Hoje em dia, nunca mais eu chego sem uma hospedagem garantida. No máximo, eu faço uma reserva para garantir a minha chegada e já ter lugar para ficar. Caso eu chegue no lugar e ache algum lugar mais interessante, que já aconteceu, eu fico e depois eu cancelo aquela outra reserva, pois é possível sim fazer os cancelamentos de reserva até no próprio dia que você está chegando. Erro número 7, deixar algo para depois. Sabe aquele, muitas vezes a gente vai e pensa assim, depois eu venho, depois eu como, depois eu compro, aí resultado que nada disso acontece. O negócio é aproveitar ao máximo tudo que você quiser fazer, você tá ali, vai lá, come, já come ali, não pensa que você vai voltar depois para comer, porque especialmente que você vai se arrepender, corre o risco de você se arrepender se você não comeu aquilo. Afinal de contas, você não sabe quando terá a oportunidade de visitar o mesmo destino novamente. Isso eu faço até hoje. Eu penso assim, depois eu compro. Sabe o que acontece? Não compro o que eu quero. Infelizmente acontece. Erro número 8, chegar em horários ruins da série. Muitas vezes eu já cometi, ainda faço esse, mas esse aqui é um pouquinho mais complicado. Hoje em dia eu tento chegar no melhor horário possível, mas nem sempre é possível. Só que é péssimo você chegar numa cidade e, por exemplo, não poder entrar num hotel devido ao horário. Eu cheguei agora no interior do Ceará, cheguei 6 horas da manhã, eu tive que pagar uma meia diária porque o hotel só me deixava entrar meio-dia. Paciência. Eu vou ter que pensar na minha vida o que eu vou fazer aqui. Porque o check-in é só meio-dia lá. Depois eu procuro um hotel baratinho até lá. Ou pegar um voo muito tarde ou muito cedo. Aí que precisa pagar um Uber para o aeroporto. Às vezes é muito mais caro do que a própria hospedagem. Aqui aquele típico barato sai caro. Antigamente eu passava muitas noites em aeroportos para economizar. Hoje eu prefiro realmente dormir numa cama. Talvez numa super emergência aí eu volte a dormir em aeroporto, mas não é a minha prática atual. Claro que muitas vezes a gente não tem opção, às vezes só tem aquele ônibus noturno para aquela cidade, aí você não tem muito o que fazer, você acaba pegando isso aí. Acaba sendo um erro, mas daí é questão de planejamento, você chegar, já ter uma hospedagem, aquela coisa toda. E qual desses erros você já cometeu ou ainda continua cometendo? Eu estou com problemas, especialmente com horários ruins para chegar e para deixar algumas cidades. Eu tento zerar todos esses erros aí, mas aí infelizmente tem muitos erros que a gente acaba praticando e a gente vai aprendendo aí com as viagens ao longo da vida. Aquela história, né? Vivendo e aprendendo. E aí, tem mais algum erro que você faz? Se você fala assim, putz, eu tenho que parar de fazer isso? Deixa aqui nos comentários, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Aquele abraço!